Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, os avisos de praxe aos companheiros com aparelho celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma intercorrência durante a nossa reunião. E vamos ler a paginazinha do livro Religião dos Espíritos, Ação e Progresso. Comentando as necessidades da reencarnação, anotemos alguns quadros da natureza. O celeiro é a casa ideal das sementes. Aí se congregam todas, em saborosa intimidade. E quando semelhante reunião se delonga, em demasia, degeneram-se na essência por ação de agentes químicos, tornando-se imprestáveis. Conduzidas, porém, ao replantio, embora padeçam solidão e abandono nas vicissitudes do solo, voltam de novo à glória da vida, em forma de verdura e flor, espiga e pão. A gleba de calcário friável é comumente o refúgio de numerosos tratos de argila que aí descansam, às vezes por séculos, através de lentas modificações sem maior proveito. Entretanto, se trazidos ao clima esfogueante do forno, materializam nobres sonhos do oleiro, atendendo a largas tarefas de utilidade em planos superiores. Além da morte física, pode a alma retemperar-se ao calor de afeições caras, condicionada ao campo de afinidades em que se lhe expressam emoções e desejos. Todavia, superada a fase de justo refazimento, aparece a ociosidade e, se mantida, faz que o espírito por muito tempo se mantenha estanque ante a luz do progresso. É por isso que a reencarnação se mostra imprescindível e inadiável. Determinado companheiro terá resolvido os problemas da sexualidade inferior, mas guardará consigo a febre de cupidez. Outro sentir-se-á liberado das tentações da usura, entretanto permanecerá em conflito com o vício da inconformação. Alguém terá vencido o hábito da rebeldia sistemática, mas sofrerá em si mesmo o estilete magnético do ciúme. Esse e aquele amigo se revelarão livres dessa praga mental. Contudo, sustentam-se ainda algemados à vaidade infantil ou ao orgulho tirânico. E para que essas chagas ocultas sejam extirpadas de nossa alma, é imperioso nos voltemos para o renascimento na arena física, onde encontraremos a adversidade naqueles que não pensam por nossas medidas, para que aprendamos a respirar nas dimensões da vida maior. Em nosso presente estágio de evolução, será preciso renascer na Terra ou noutros mundos que se lhe assemelhem, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, não somente no resgate dos erros e culpas do pretérito, em louvor da justiça, mas também no aperfeiçoamento de nós mesmos em obediência ao amor. Toda máquina algo produz, vencendo a inércia pela força do movimento, e toda fonte que desistisse de caminhar, com receio de pedra e lodo, nada mais seria que a água parada na calmaria do charco. O mundo é assim, nossa escola. A família consanguínea é o grupo estudantil a que pertencemos. O lar é a banca da experiência. Amigos representam explicadores. Adversários desempenham o papel de fiscais. Os parentes difíceis são cadernos de prova. O trabalho espontâneo no bem é o curso de iluminação interior que podemos aproveitar segundo a nossa vontade. E sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida
a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, nos apresentando para a tarefa que Tu nos confia neste momento. Usa de nós, Senhor, segundo Te aprouver. Ajuda-nos a vencermos a nós mesmos, a nos libertarmos dos velhos hábitos do passado, para adquirir as virtudes que nos são necessárias. Envolve-nos a todos na vossa luz, no vosso amor e na vossa paz. E te pedimos, Senhor, abençoa o nosso Otávio que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ele possa estar envolvido, intuído e inspirado pelos benfeitores da nossa casa. Abençoa nossa Francisca, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na noite de hoje. Que ela também seja envolvida no Teu amor e na Tua paz, para que ela tenha a inspiração necessária para comentar o Evangelho da noite. Abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos, absorvendo as Tuas lições, praticá-las no nosso dia a dia. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à reunião de estudos e passes na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Agradecendo a Deus, a Jesus, que estamos aqui mais uma vez reunidos, né? Para aprendermos um pouco a doutrina e que venha para acalmar os nossos corações, nos tranquilizar. É o que a gente está precisando, né? Num mundo com tantas perturbações, tantas guerras, tantas dificuldades que nós vemos as pessoas passando, né? Então, assim, a doutrina vem nos trazer uma consolação, trazer explicações que vá de encontro com o nosso raciocínio, que possa, que nos faz progredirmos de uma forma mais rápida, a partir do momento que a gente também faça a nossa parte. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? E na noite de hoje, nós estamos aqui no... Ai, meu Deus, cadê? Nós vamos falar das relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos, metades eternas, né? Dentro dessas questões aqui, da 291 a 303, vai falar das simpatias e antipatias, né? Mas uma coisa que eu queria colocar de inicialmente é que ele fala aqui de almas gêmeas, cara metade, né? Fala de individualidade. Então, assim, e se nós somos hoje simpáticos a determinados espíritos ou grupo de espíritos, se porventura a gente pode nos tornarmos antipáticos a esses outros, né? Então, assim, a questão de alma gêmea, e vou falar assim mais da cara metade, né, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Nós somos uma individualidade. Então, o que nós temos hoje de conhecimento, né,
de progresso. Isso é porque nós somos um espírito que viemos a longas encarnações e viemos progredindo. E isso é uma conquista individual. Então, cada um tem as suas conquistas, assim como temos as nossas falhas, os nossos defeitos, e que a qual nós vamos corrigindo ao longo das encarnações. Tem uns que chegam a espírito puros de uma forma mais rápida e outras mais lentas. Depende das decisões a qual tomamos. Então, quando fala aqui questão de cara metade, alma gêmea, né? Essa questão de cara metade é como os espíritos falam aqui para nós. Se nós somos uma individualidade, não existe uma outra metade. Entende? Porque se nós considerarmos que aquela pessoa é o que nos falta, é aquela metade que está faltando, então nós não somos um indivíduo. E não é isso, né? Muitas vezes é a simpatia dos pensamentos, das coisas que nos reúnem, e nós somos simpáticos àquela pessoa, ou àquele grupo de pessoas, né? E uma outra situação que ocorre dessa questão da sem ser simpatia, antipatia. O que ocorre? Muitas vezes você está num determinado grupo, né? Vou dar um exemplo simples que eu vivenciei. Onde eu morava tinha um campinho lá de futebol e toda quarta-feira tinha um futebolzinho. Eu vi uma senhorinha que tem lá no céu, esqueci o nome dela, no Leon Denis, e ela toda quarta-feira ia. Eu ficava olhando, falei, poxa, toda vez está sempre lá no centro, né? E eu estava lá, jogava bola, terminava, aí a gente se reunia, aí fazia um churrasquinho, tomava cerveja e tal. E aí eu comecei a falar assim, poxa, por que a pessoa, né? E o Leon Denis, bem pertinho lá de casa. E eu falo assim, como é que as pessoas ficam só dentro de um centro, só, né? A gente viver em sociedade. Esse era um pensamento meu, né? E aí teve uma ocasião que eu entrei no Leon Denis para assistir uma palestra, gostei, aí passei a frequentar, né? E fui frequentando e comecei a ir quarta-feira, aí eu já deixei de jogar bola, né? E aí eu comecei a me desidentificar com esse grupo, que estava só ligado a situações ali normais da vida. Você joga uma bola, vai comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, você está no local da sua casa, né? No conjunto ali de apartamentos, então você está ali num lazer, né? Então assim, só que eu comecei a me identificar com a questão de poder fazer um trabalho social, né? Então eu comecei a fazer estudos dentro da casa espírita e com essa desidentificação, não é que eu não deixei de gostar das pessoas, só que eu vi um proveito muito maior, eu estava aprendendo muito mais, estava me tornando uma pessoa melhor dentro da casa espírita. E aí essas pessoas que antes estavam ali sempre rodeado, porque eu que fazia ali o churrasco, tudo, né, que eu gosto, começaram, você tá não sei o quê, aí começam aquelas brincadeiras, e você vê que aquela simpatia, aquele carinho que se tinha, as coisas vão se perdendo, né? E muitas das vezes isso ocorre e cria no outro, que também de repente poderia estar querendo estar fazendo a mesma coisa que eu passei a fazer,
mas ainda está mais ligado àquela condição. E isso pode criar antipatias dessas pessoas, só porque você mudou uma condução da sua vida. Nós somos livres, nós temos nosso livre-arbítrio. Não é que eu deixei de gostar das pessoas, né? Então a gente tem que ter isso uma clareza, porque esse termo que eu estou trazendo, isso é da psicologia, né? De identificação e desidentificação. Você não pode sair de um ponto a outro sem colocar alguma coisa no lugar. Senão isso te provoca um desequilíbrio emocional, né? Então, essas coisas são graduais. Então, você começa a ter um interesse por uma outra coisa qualquer que seja, né? E vai se afastando daquela inicial a qual você estava agregado. Então, você vai colocando alguma coisa no lugar daquela outra que já não mais se identifica com você, né? Então, isso tudo, a gente entender que isso é um crescimento que nós vamos fazendo, quando as decisões são em busca de uma melhora, de um progresso. Não é que eu esteja em nenhum estágio elevado, não é isso, mas eu busquei alguma coisa de melhor, alguma coisa que me veio trazer tranquilidade, paz, né? E com isso, teve pessoas que eu vi que ficaram de cara amarrada para mim, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu deixei só de frequentar o que eu fazia ali. Eu já tenho muitos anos que eu não bebo. Ninguém me pediu, doutrina espírita não me obrigou a nada. Isso foi uma coisa que eu comecei a trabalhar aqui na casa, e aí a partir do momento que eu comecei a trabalhar mediunicamente, aí eu falei, não, agora chega, nem em casa, nem nada, né? Então, assim, isso são coisas que nós vamos aprendendo com a vida. E a doutrina traz isso para nos fortalecer, mostrar as situações que existem na nossa vida. Aí, na questão aqui, na primeira questão, 291, ele pergunta assim, além da simpatia geral por semelhança, tem os espíritos, entre eles, afeições particulares? Aí eu vou trazer aqui do Espírito Miramês, porque aqui vocês conhecem o Livro dos Espíritos, é só procurar na 291. Miramês fala o seguinte: existem duas forças atuando entre os espíritos. Uma que reúne os grupos por sintonia de aptidões, e outros, mais fortes, que são os laços entre duas almas, por coerência de sentimentos uma com a outra. As afeições particulares que na Terra se vê são o começo do adestramento da luz interior, procurando, com o progresso, avolumar-se para que a universalidade seja a realidade dos espíritos. Tá? Então, bate aqui, né? Além da simpatia geral, por semelhança, tem os espíritos, entre eles afeições particulares. É isso que Miramês está falando, né? Então, a gente entender que nós temos essas coisas que a gente vai caminhando aqui. A partir do mundo terreno, nós vamos, já que nós estamos no mundo de provas e expiações, nós vamos aqui buscando conquistas, buscando observar quem nós somos, como agimos diante das provações que nós temos que passar, né?
E muitas das vezes a gente está aqui junto de companheiros que, é como ele coloca aqui, né? Cadê? As afeições particulares que na Terra se veem são o começo do adestramento da luz interior, procurando com o progresso avolumar-se. Né? Achei essa resposta aqui muito bonita. Então, assim, a gente entender que nós temos essa simpatia por determinados grupos, mas também temos por indivíduos em particular, né? Mas, na realidade, tudo isso a gente tem que levar para um amor universal, porque quando nós chegarmos ao espírito puro, não vão existir mais essas diferenças, né? Todo mundo vai chegar a um ponto de se amar mutuamente. A 292, cadê 292? Os espíritos nutrem entre si, eles nutrem ódio entre si. Aí aqui ele fala muito dos espíritos que já estão mais evoluídos. Só há ódio entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Quer dizer, os espíritos que estão aqui na Terra com maior grau de evolução, esses não nutrem quando desencarnam, né? Mas os imperfeitos, né? Ou que ainda não atingiram um progresso melhor e tudo, a gente ainda pode carregar isso. Determinadas situações, a gente passar a ter um ódio em relação a outras pessoas. Isso não é uma coisa saudável, é um sentimento que nós ficamos remoendo dentro de nós e tendo um ressentimento. O que é o ressentimento? É você sentir a mesma coisa daquele fato que aconteceu e você fica nesse pensamento contínuo, num sofrimento e gerando cada vez mais sentimentos negativos dentro de você. E com isso há uma aproximação de espíritos que vêm alimentar esse tipo de situação. E ali você fica, né? Quer dizer, nós damos brecha para espíritos inferiores entrar em sintonia com os nossos pensamentos e nutrir que a gente desenvolva sentimentos de ódio, né? Então, assim, a gente tem que buscar sempre essa questão da gente tentar evitar essas discussões muito bobas, que quando você chega a um nível de doença, a uma coisa assim, você não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas chega um momento da tua vida que você está enfermo, o mundo para. E você para se dedicar àquela enfermidade, né? Então, por que nós não paramos para nos instruirmos, para termos um crescimento, para nos prepararmos para as dificuldades que a vida nos apresenta? Esse mês eu completei 63 anos. E uma coisa que eu percebi durante a vida é o quê? É que nós temos, eu considero assim, nós temos aqueles momentos muito bons, um filho passou para a faculdade, você foi promovido, conseguiu um emprego, então você está ali naquela euforia. E tem um outro estágio que é aquele que é a vida que você vai tocando normalmente, sem grandes problemas, você vai ali tocando. Mas também vai ter o outro momento que vão ser as doenças, as dificuldades financeiras, uma série de situações que todos aqui já devem ter vivido. Então, enquanto a gente está nessa questão de euforia,
ou na vida ali cotidiana, nós estamos com o quê? Com maior tranquilidade. É nesse momento que nós estamos mais tranquilos para desenvolver o quê? Os nossos sentimentos, nos fortalecermos diante de Deus. Pegar esses exemplos, porque não se iludam, tem um outro momento de dor, de sofrimento. Nesse momento, se você não estiver preparado, você pode entrar em desespero. Nesse momento, muitas das vezes você não vai conseguir fazer uma prece. Então, isso é uma coisa pessoal, tá? Como eu olho. Então, eu estou num momento bom da minha vida. Então, eu estou aproveitando para trabalhar na casa, me desenvolver, fazer as coisas, né? Então, assim, o primeiro contato que eu tive com o Dr. Herman foi na casa de Leon Denis. Eu estava num problemaço lá, aí fui falar com ele falou, o que você quer? Aí eu falei, ele, vai trabalhar, estudar, pode ir embora. Eu não tinha ainda a capacidade de entendimento o que aquele espírito estava falando para mim, né? Então, assim, conforme eu fui mergulhando dentro da doutrina, eu fui aprendendo, me acalmando e passando a entender a mensagem desse espírito, que não foi nem nessa casa, né? Então, assim, isso é uma forma que a gente tem de nos fortalecermos, né? A 293, ele fala aqui, ó, 2 seres que tiveram sido inimigos na Terra conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, né? Então, assim, ele aqui está respondendo não, mas esse não é em sentido dos espíritos inferiores, tá? Quando desencarnarmos, nós vamos chegar ao mundo espiritual exatamente como nós estamos agora, com os nossos sentimentos, o desenvolvimento intelectual que cada um tem. É isso que vai nos acompanhar, o bem ou o mal que nós fizemos durante a passagem aqui nesta encarnação. Isso nós vamos levar. Quando nós perdemos o corpo físico, nós temos uma clareza maior das coisas e podemos nos reconciliar, ver que certas dificuldades foram grandes besteiras que nós fizemos, coisas que poderiam ter sido resolvidas de outra forma, não resolvemos, né? Então você tem uma amplitude maior quando você não está no corpo físico. Mas para os espíritos imperfeitos e para muitos que ainda estão muito arraigados à parte material, esses ainda ficam até presos na Terra, nem entendem que desencarnaram, né? Então, assim, são coisas... Olha, eu vou contar uma situação que eu escutei, e é real. A pessoa é uma pessoa que tem uma situação financeira muito boa, a irmã não tem, e o pai deixou alguns bens a mais para essa filha, porque a outra já tem uma série de apartamentos, tem um salário bom pra caramba, enfim, tem uma condição financeira muito boa. E está brigando até hoje na justiça para tirar a casa da irmã. E ela cheia de apartamentos e tudo. Ela chegou ao ponto de... Como é que foi? Foi questão de quando ela saiu do serviço para se aposentar e tudo, pequenas coisas materiais que tinham lá, então nem vou citar o que era, que isso é muito triste. Ela levou.
coisas que ela não ia aproveitar, mas pela situação ela quis aquilo ali de raiva, porque ela foi até obrigada a se aposentar por causa da doença, né? Mas aí você vê uma pessoa dessa muito arraigada, queria adotar uma criança para não deixar os bens, se ela morrer antes, para a filha ou para os sobrinhos. Entende? O quanto esse sentimento essa pessoa vai levar com ela. Chega no plano espiritual, dá trabalho. Imagina que ela desencarne antes da irmã. Aí não larga aqui da terra, vai ficar lá, grudada na irmã. Né? Mas um espírito mais elevado, ele não faz isso. Ele já tem uma compreensão. Né? Então é isso que a gente precisa ter, esse entendimento. A 294, a lembrança das más ações que dois homens tenham cometido um contra o outro constitui um obstáculo para que haja simpatia entre eles? Sim, eles os leva a se afastarem um do outro. Né? Isso é para os espíritos inferiores, que ainda estão nessa condição. Né? Essa é a questão que eu li. 294. Aí o Miramês, ele fala assim para nós: mas o melhor é torná-los amigos pelos meios que ensina a doutrina espírita, revivendo Jesus. Afastar do inimigo, isso aqui é importantíssimo, olha, afastar do inimigo não significa libertar-se dele. Se por acaso o ambiente não for favorável à reatação de amizade, oremos por ele, ou por eles, que Deus sabe como nos aproximar no devido tempo, em correspondência com os nossos esforços pelos canais do perdão e da caridade. Né? Então a gente tem que fazer um esforço, estudar muito, para que a gente possa, né? Porque a gente acaba sendo também incentivado, a gente deixa se influenciar pelas outras pessoas. Tu está sendo bobo, tu está sendo isso, tu está sendo aquilo, né? E você já está ali, uma decisão já para querer entrar no enfrentamento. E você ainda tem pessoas que inflam nesse sentido, né? Talvez você nem fizesse nada, se afastasse, tal, para não criar problema. Mas as pessoas começam a mexer com você, a te instigar para que você tome uma decisão. Né? E a gente cria conflitos. E às vezes de coisas tão banais, de formas tão... A hora que a gente tiver um pouquinho mais evoluído, a gente, nossa, quanta coisa besta que eu fiz que não tem cabimento, né? Mas isso é um caminhar, né? Aí eu estou na 295. Que sentimento experimentam depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, perdoarão conforme o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar ressentimento e algumas vezes vos perseguirem até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como castigo. Né? Quer dizer, muitas das vezes são essas obsessões, né? É como o Miramês colocou aqui, não adianta a gente se afastar, porque muitas vezes o espírito é tão ruim que ele vai nos perseguir. Né? E se nós entrarmos numa sintonia como a desses espíritos, aí a gente acaba deixando o outro nos influenciar. Né? Lá no serviço, assim, falando em questão de sintonia, para vocês terem uma ideia,
Aí era coisa de... Eu estava lá com meus 30 anos e tinha um grupinho um pouco mais novo e entrou um amigo nosso lá para trabalhar na eletrônica e tudo. Aí ele era evangélico, eu não frequentava, nenhum de nós lá frequentava religião. E ele cismava de botar o rádio, né? Tinham 2 rádios evangélicas, né? Aí eu estava responsável lá da manutenção, eu falava assim, cara, não bota não, a gente bota aqui só na JB, no rádio aqui do... Ah, não, isso não tem nada a ver. Aí você escutando o pastor falando, cara, não dá, e tal. Aí ficou, né? Aí tá. Eu falei, então tá bom. Aí é coisa de moleque, né? Isso aí só para falar o que é a sintonia. Nós tínhamos um gerador de pulso e nós botávamos na mesma frequência da rádio que ele colocava. E aí, como a potência do meu gerador de frequência era maior do que a transmissão que está vindo lá da rádio, o sinal dele morria. Ficava dando chiado lá, porque tá... Isso é sintonia. Aí o que ele fazia? Ele passava para outra rádio. Nós sabíamos qual era a frequência da outra rádio. Aí alguém ia lá e, botava na outra rádio, aí o sinal do cara morria. Então assim, eu estou trazendo isso, né? A gente ficou ali, olha, demorou tempo para ele descobrir que nós estávamos fazendo isso. Então, isso é sintonia, entendeu? Eu estou mostrando a sintonia ali na questão eletrônica, mas é a mesma coisa. Quando eu entro na sintonia do outro, e o outro quer fazer o mal, ele está ali, por exemplo, a pessoa ali num bar, vai para beber, às vezes vai lá só tomar uma cervejinha, mas daqui a pouco o cara, não, vai tomar mais outra. O que é isso? Tem espíritos ali que estão acostumados e ele começa a querer sentir o gosto daquela cerveja, né? Que ele não pode tomar, mas ele quer sentir aquela sensação. E aí ele começa a influenciar a essa pessoa, a beber mais. A pessoa foi ali às vezes só para tomar cerveja. E aí vai tomando, entendeu? Então assim, ele se permite entrar na mesma faixa de sintonia, igual a que eu falei aqui, lá do rádio, né? A gente também não é tão santo assim, né? Mas é interessante trazer isso para mostrar a vocês o que é a sintonia, entendeu? Como eu posso interferir lá com a minha radiofrequência que eu gerava, batendo junto com a do outro. E matava o sinal da rádio evangélica lá e acabou. Né? Quando ele descobriu, ele não ficou satisfeito com a gente, não sei porquê. Olha, juventude não é fácil não. 297, né? 297. A afeição de 2 seres se consagram na Terra continua sempre a existir no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se estiver baseado numa simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas aí tiverem maior importância do que a simpatia, ela cessa com a causa. Né? Então aqui ele está falando que a gente muitas vezes tem simpatia aqui pela questão física, né, das coisas e tudo, e aí você vai, o que você tinha afeição não era pelo um amor verdadeiro, era de repente pelo corpo físico da menina ou da mulher para o homem, ou uma situação até material, alguns pensamentos, alguma coisa, mas aquele interesse desapareceu da parte material, porque você já passou para o mundo espiritual. Então, como era uma coisa pueril, uma coisa de matéria,
e você não tem matéria no plano espiritual, isso acaba cessando essa simpatia. Né? Deixa eu ver aqui, foi 297, né? Que eu li. Deixa eu ver aqui, ó, como é que Miramês fala. A afeição que temos a outrem na Terra continua no mundo dos espíritos, quando fundamentada realmente no amor universal. Quando ela é física, desaparece com a perda do corpo. Não obstante, pode, por vezes, demorar-se mais um pouco no espírito, enquanto a animalidade durar, porque as paixões inferiores ainda existem no plano extrafísico, quase como na Terra, animando um corpo material. Entretanto, nunca tem durabilidade como o amor fraternal, que permanece eternamente brilhando no coração das criaturas de Deus. Né? Então eu trago aqui um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para a gente ter uma visão de dois espíritos falando, né? 298. As almas que devem se unir estão predestinadas a essa união desde sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Eles respondem que não, que foi exatamente aquilo que eu falei. Nós somos o quê? Uma individualidade. Então, nós não podemos ter uma outra metade, é o que ele fala aqui na resposta, porque senão nós não seríamos um ser integral, não seríamos uma individualidade. Eu estaria sempre dependendo da minha outra metade. Aí o que eu seria? Só a metade? Né? Então a gente entender que nós somos a individualidade é única. Então todas as experiências que nós já passamos, como eu falei no início, é isso que nós vamos carregando. Por exemplo, vamos falar aqui, a irmã Dulce, né, que hoje é Santa Dulce, não é isso? Ela foi canonizada. Assim, ela não veio essa primeira encarnação dessa forma. Isso foi um progresso que o Espírito que encarnou, no que nós falamos que é a Santa Dulce, já vem de vários progressos, assim como a gente pode citar o Chico, Divaldo e tantos outros, doutor Bezerra, né? Nós podemos falar de vários espíritos que estão aqui, eu estou falando até de contemporâneos, né? Para a gente poder ter essa ideia. Eles se melhoraram, com certeza, nessa encarnação, mas eles já vieram com um nível elevado. É só a gente olhar o que eles fizeram na vida, né? Então a gente poder ter assim e falar assim, não, nós vamos conseguindo. Eu ainda estou nesse patamar aqui, mas botar ali um pezinho em cada degrau, tem que ter esforço, né? Quando você vai a um médico, não é só, pode ser o melhor médico que for. Não adianta se eu não fizer a minha parte. Eu já entro ali derrotado, achando que eu não tenho nenhuma esperança, não tenho nada. Não vou conseguir ser curado. Entendeu? Então, assim, tem a parte do profissional, da área médica, e tem a nossa parte. Você vai num psicólogo, num psicanalista, ele está lá fazendo, de repente, um excelente profissional, ele está fazendo a parte dele, e você vai, escuta, discute, ele te clareia uma série de situações, você chega aqui fora, se mantém na mesma coisa, nos mesmos vícios, né? Então, assim,
tem coisas que dependem de nós. Teve uma moça que ficou aqui bastante tempo tomando passe de cura, só queria falar com o Dr. Erma, entrava quase que exigindo, né? E não é assim. Ainda foi na época da Alba ainda. Chegou um momento que o Dr. Erma falou para ela, você está de alta. Ela falou, não, mas eu não estou bem. Não, você está de alta. Não precisa vir mais, você está de alta. Aí ela saiu daqui muito irritada e tal. Aí depois, no final da sessão lá, né, do trabalho, o Dr. Erma reuniu a gente e falou, olha só, ela não quer se modificar. Tem um monte de pessoas para serem atendidas. Então, não vou permitir que os médiuns da casa se desgastem com quem não quer se modificar. Nós entendemos a dificuldade, mas ela não quer. Tem outras pessoas que estão deixando de ser atendidas porque tem uma pessoa aqui que vem e não faz nada lá fora. Então, não vamos gastar energia com pessoas que não querem se desenvolver. Toma o tempo dos médiuns, toma o tempo da espiritualidade e toma o tempo de quem quer buscar realmente um caminho melhor, com as orientações que ele dá. Então, assim, é muito importante que a gente faça a nossa parte. Isso é metade é a parte, vamos dizer, do médico e a outra metade é a nossa, ou do psicólogo, de quem quer que seja, ou da parte espiritual, que você vem aqui buscar um auxílio. Eu também tenho que fazer a minha parte. Eu não posso entregar tudo achando que as coisas vão ser resolvidas sem eu fazer nada. Não é assim que a vida toca. Como é que eu vou desenvolver habilidades se eu não pratico alguma coisa? Então tem que ser bem determinado no que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, né? Então você vai receber força, você vai receber acolhimento, vai tomar um passe. A gente faz a nossa parte ali dentro, mas a pessoa também tem que ter um esforço quando sai dali. Eu não posso comer uma determinada comida, uma feijoada, não posso comer gordura, não posso isso. Aí a pessoa sai dali e continua comendo. Teve um rapaz lá no serviço, mais ou menos, que é 1,90 m e pouco, muito acima do peso, fez cirurgia bariátrica, depois voltou a comer tudo de novo, engordou tudo de novo. Quer dizer, se gastou um dinheiro e nada foi resolvido, né? Teve um infarto, né? Teve uma pessoa lá no serviço que também, uma vez ele ia no mesmo cardiologista que eu, aí ele falou assim, o Rodrigo falou para mim que o Rodrigo é o médico, né? Falou que eu tinha que perder peso. Aí eu falei para ele assim, Rodrigo, você já olhou qual foi o investimento que eu fiz para ter esse corpo? Quer dizer, é complicado, né? Então, quer dizer, ele teve essa pessoa, ele não fez a cirurgia bariátrica, não. Mas durante a pandemia, não teve nada a ver com a Covid, ele teve um infarto lá e morreu dentro da sala. Estava, sei lá, com uns 250 quilos por aí, nessa faixa. Então, assim, aí você quer responsabilizar um médico? Não é assim. A gente tem que ter nós temos que ter a nossa responsabilidade diante da nossa vida, diante dos caminhos a qual nós escolhemos seguir. E sempre observar que
É um crescimento, você vai subindo. Uma vez a psicóloga falou comigo, né? Falou, Otávio, a vida você está subindo como se fosse uma escada de caracol. Você vai subindo. Aí você está mais aqui em cima, de repente você cai. Mas você não caiu lá embaixo. Você já caiu aqui. Você recomeça, vai subindo, subindo. Daqui a pouco você está mais alto, cai. Mas você cai aqui, já não cai mais aqui. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um olhar o quanto a gente está andando, né? Então, isso é importante. A gente vai, tem hora que a gente vai escorregar e tudo, mas a gente não pode desistir pelas quedas, né? A gente tem que aprender com essas situações que ocorrem e desenvolver realmente, como o Dr. Erma falou, uma habilidade para a resolução dos problemas que aparecem na nossa vida. É esse que é o nosso caminhar. Aí, 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, permanecerão assim pela eternidade ou podem então separar-se e unir-se a outros espíritos? Os espíritos falam, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo daqueles que chegaram à perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não sente mais a mesma simpatia por aqueles que deixou. Foi aquilo que eu falei no início, né? Da identificação e desidentificação. Você caminhou, o outro permaneceu lá, então você já começou a identificar coisas melhores e colocou para você outras situações de vida e você vai caminhando. Então, nisso você acaba se afastando dessas outras pessoas. Porque nós temos que observar, como minha esposa fala, né? Na questão das pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, são pessoas tóxicas. Estão sempre ali naquele pessimismo. Então, você fala uma coisa, ela vem sempre contrário, querer te derrubar, querer não te incentivar a você fazer um caminhar. Né? Você, poxa, eu estou com um projeto assim, pensando nisso, não sei o quê. Não, cara, isso aí é difícil, isso não vai dar certo, isso vai não sei o quê. Então, assim, são pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor e joga aquela informação e você, às vezes, deixa se envolver por isso, entra naquela sintonia, você ia dar um passo melhor na sua vida, aí você deixa de dar esse passo. Então, a gente tem que começar a criar maturidade para observar as pessoas que estão ao nosso lado, de quem nós podemos receber um aconselhamento, né? Não podemos abrir a nossa vida de uma forma ampla para todo mundo, entendeu? Porque às vezes você acha que aquela pessoa quer teu bem e não quer, né? E quando você tem os teus projetos, tem vários livros que falam nisso, melhor é você ficar quieto. É o que você quer? Trabalhe em cima disso, vai à luta, porque o que às vezes reúne em torno de nós, quantas pessoas que vão ali te desincentivar a você não fazer aquela determinada coisa, que aquilo poderia te trazer uma renda melhor, uma situação, sei lá, qualquer coisa melhor do que você está vivendo. Né? Então a gente parar para prestar atenção para quem a gente fala, com quem a gente conversa. São pessoas que você sabe que querem teu bem, que está sempre te incentivando. Não, faz isso mesmo, cara. Eu acho que vai ser legal e tal. Beleza, mas tem outros que você fala, aí se você analisar, a pessoa está querendo te passar a perna, te manter ali naquele lugar, né? 302. A identidade necessária, a simpatia perfeita
consiste apenas na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Aí os espíritos respondem que é no grau de elevação, né? Aí eu pego aqui, 302. Deixa eu ver aqui. Aí Miramês fala o seguinte: a concordância perfeita entre as almas se mede pela uniformidade de seus graus de elevação. A superioridade espiritual é, pois, a soma de tudo o que se desperta nos sentimentos. Então a gente tem que buscar, né, esse despertamento dos bons sentimentos, né? A gente buscar se elevar, a gente poder ter seriedade na vida, responsabilidade. A gente olha aí a vida aí, quantas pessoas passando fome, né? Quantas pessoas sem emprego. Então, assim, elas estão aí e passam como invisíveis pela população, né? E muitas das vezes a gente tem que dar um auxílio. Não é só um auxílio material, mas muitas vezes uma palavra, porque pode ser um necessitado, não necessariamente uma pessoa que está ali na rua, né? Eu já tive muito necessitado, cheguei aqui, recebi orientações, recebi um carinho, um beijo, um abraço, fui bem, sabe? Aí você acalma teu coração, né? Porque a pessoa com muito dinheiro pode ter juventude e quantos tiram a própria vida, né? Teria tudo, né? Isso tem uma parte no Evangelho que fala sobre isso. Você pode ter fortuna, saúde e juventude. E as pessoas às vezes se suicidam com tudo isso. Ela é uma pessoa carente também, né? A gente acha que às vezes só o carente é aquele que está na rua, né? Mas não é. A carência, a gente muitas das vezes é uma carência afetiva, né? A pessoa tem tanto dinheiro que se faz as coisas fúteis na vida, poderia ajudar tanta gente, mas não o faz, né? Aí, para terminar, 303, o espírito que presentemente não são simpáticos podem tornar-se simpáticos mais tarde? Sim, todos serão, né? Não é porque hoje eu não gosto de uma determinada pessoa que eu vou ser sempre antipático a ela. Eu vou, com meus aprendizados, né, com os nossos aprendizados, nós vamos poder, muitas das vezes, começar a identificar qualidades naquela pessoa, né? Então, assim, aí isso vai nos trazendo uma elevação. E quanto mais a gente se eleva, nós conseguimos agregar mais pessoas para junto de nós, né? E o Miramês fala aqui: certamente que espíritos que não foram simpáticos no passado podem sê-lo no futuro, dependendo da analogia de sentimentos no complexo da vida. Bem como pode acontecer que espíritos que são simpáticos deixem de sentir essa simpatia pelas mudanças de ideias. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Posições sociais e mesmo mudanças em todas as estruturas mentais. Entretanto, nunca deixam de cumprir seus deveres ante sua consciência e seus compromissos assumidos. Tá, gente? Espero que o estudo de hoje possa ter trazido ajuda aqui a todos, né? E agradecer a Deus, a Jesus, a essa casa que nos ampara, que possa nos conduzir de volta aos nossos lares, que a gente possa fazer as reflexões do que a espiritualidade trouxe para todos nós. Tá? Muito obrigado.
Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Vamos aqui fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Com o subtítulo, o maior mandamento. Então nós temos o item 4 e o 5 e vou fazer só o 5. Caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado de maneira precisa nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. E para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor de Deus e do amor ao próximo, acrescentou: e eis o 2º mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto quer dizer que não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade com o próximo, todos os deveres do homem se acham resumidos nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Graças a Deus. Agora vamos nos arrumar para o passe, que os médiuns se posicionem e que mantenhamos nosso pensamento em Deus, em Jesus, na espiritualidade presente, que aqui está se debruçando sobre cada um de vós. Então, nos preparemos para esse momento de luz, para receber o passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. O doutor da lei perguntou a Jesus: qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. E aqui está o 2º, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus dessa maneira só aquele que o reconhece como Pai misericordioso, que compreende a vida como dádiva do seu amor, em benefício do nosso progresso, e que faz da própria vida uma caminhada em sua direção, pela submissão às suas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer a natureza como obra de sua bondade. É agradecer-lhe diariamente por tudo que nos concede. Amar a Deus sobre todas as coisas é recorrer a Ele como amparo de nossa fraqueza. É louvá-lo a cada instante, como fonte de nossa coragem e alegria. E devemos dar ao nosso irmão o mesmo tratamento que gostaríamos de receber, caso estivéssemos
em seu lugar. É desejar-lhe tudo o que almejamos para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas é nos alegrarmos com as alegrias do próximo e o consolarmos em suas dores e aflições. Quer dizer, devemos nos colocar no lugar do próximo e procurar dar-lhe as mesmas atenções que gostaríamos de receber. Todos os preceitos religiosos, todos os ensinamentos dos profetas, todas as lições dos livros sagrados podem ser resumidos nesses 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou verdades eternas. Portanto, ontem como hoje, esses 2 mandamentos contêm tudo o que precisamos para a salvação do espírito. Devemos reconhecer no próximo criaturas criadas por Deus e nossos irmãos. É pelo bem que fazemos que demonstramos nosso amor a Deus. Então, fora da caridade não há salvação, uma vez que a caridade é a concretização do amor. É a forma pela qual o amor se realiza. O caminho da salvação passa obrigatoriamente pelo amor ao próximo. Que Jesus nos ajude e nos abençoe. Sempre continuemos com o pensamento em Jesus, em Deus, mentalizando essa luz que se faz aqui, para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. E diante da lição que foi explanada do Livro dos Espíritos, nós temos que entender, como o irmão falou, que somos individualidades. E não tem essa história de a metade da laranja ou a nossa metade. Porque cada um traz em si os princípios adquiridos e as conquistas que vai adquirindo através das experiências. E a reencarnação nos dá a possibilidade de escolhermos formas diferentes, aprendizados necessários ao nosso espírito, porque todos nós estamos aqui neste planeta para aprender alguma coisa, para modificar alguma coisa em nós. Trazemos os nossos erros do passado, mas estamos em busca da nossa melhoria. E os Espíritos sempre nos ajudam, nos intuindo, nos auxiliando, nos mostrando o caminho que devemos percorrer. Então vamos estar atentos às nossas intuições, vamos estar vigilantes com os nossos pensamentos, vamos dosar nossos atos e vamos fazer todo o bem que nos for possível. Porque se nós não amarmos ao nosso irmão, como é que nós vamos conseguir amar a Deus? Tem muitos que não amam a si mesmos, então não saem daquele círculo vicioso que trazem de várias reencarnações. Mas nem por isso Deus deixa de olhar por todos nós. Ele tem o seu olhar atento por cada filho,
esperando que esse filho desperte e possa fazer escolhas melhores. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas ele também nos dá caminhos que nós temos que estar vigilantes em orações para não cairmos em tentação. E a carne nos limita muito, porque muitas vezes nos preparamos muitíssimo bem na espiritualidade e quando aqui adentramos pela bênção do esquecimento, continuamos fazendo as mesmas coisas que fizemos no passado. Mas vamos ter esperança de que através dos nossos esforços, da nossa vontade, do nosso desejo de sermos melhores, a ajuda chega. Então vamos valorizar a vida como uma bênção divina de aprendizado constante para nós sermos melhores a cada dia. Lembrando de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E façamos a nossa parte com amor, com a boa vontade, nos dedicando sim àquilo que nos propusemos fazer. E vamos nos olhar como irmãos que somos. E assim, meus irmãos, que a paz, o amor de Deus possa envolver a cada um na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. Mais uma vez, chegamos ao final da nossa reunião e gratos estamos por esse momento, gratos estamos por estarmos aqui, gratos estamos, Senhor Jesus, por Sua existência em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por essa casa que nos acolhe. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, principalmente por Sua existência em nossas vidas. E que possamos, Senhor Jesus, voltar aos nossos lares na Vossa santa paz, envolvidos no Seu amor e na Sua luz, e levar para as nossas casas essa luz que está aqui no ambiente. Então, Senhor Jesus, obrigado por tudo. Por tudo, obrigado, Senhor. Em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus. E agora vamos voltar para a Terra, né? Os avisos que nós temos que dar, né? Nós já iniciamos a nossa... Você quer falar? Então vem. A pedinte. Dá para falar aqui? Eu vou continuar o que ela estava falando, que nós vamos ter a nossa festa junina, que vai ser no dia 14/7. Então a gente precisa de prendas, de doações. Pode falar com a nossa Fátima, na Caíme. Nós temos uma festa muito agradável, muito alegre, com muitas comidas gostosas, e temos até quadrilha que a gente ensaia o ano inteiro. Plano espiritual. No plano espiritual. O próximo aviso é para falar da nossa campanha do cobertor para os moradores de rua, né? As pessoas que estão em situação de rua. A Silvia vai entregar um panfletinho para vocês, que é a nossa coordenadora.
Silvia, nossa coordenadora. Vitor, levanta a mão. Nosso coordenador. Caíne, levanta a mão. Nosso coordenador e eu também sou coordenadora. Então, nós estamos fazendo a campanha. Na verdade, a Casa do Caminho está fazendo essa campanha. E a gente está precisando, não é só comprar cobertores para as pessoas que estão nas ruas, mas também para as assistidas da casa, que recebem esses cobertores também, que vêm aqui e participam da evangelização que a casa oferece. Então, quem puder fazer essa doação, nós vamos ficar muito agradecidos. E, por último, a gente quer avisar que a gente tem um bolo de pamonha delicioso lá na cantina. Nossa Lorizete experimentou e a cantina está aberta. Quem quiser comer alguma coisinha pode ir lá, que eu estou indo para lá para o meu segundo turno, aliás, terceiro turno de trabalho. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tô pagando. E quem precisar de um atendimento fraterno é só se dirigir à mesa.